Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos falar hoje de bloco K, a geração dele no RM, como que funciona, a ECD, a escrituração contábil digital, e é um processo que as empresas que enviam informações consolidadas têm que demonstrar. Então, a gente disponibilizou isso daí em 2018, para o ano calendário 2017, que passou a ser obrigatório. No ano calendário 2016 já existia o bloco K na SCD, só que ele ainda era facultativo. Então, a partir de 2017 nós implementamos no sistema e desde então ele está ajudando aí as empresas que necessitam gerar esse bloco. A gente está auxiliando essas instituições. Então, vamos seguir, pessoal. A gente tem uma apresentação de uma média de 1 hora, então é algo que não vai se estender muito, mas que a gente vai tentar passar com detalhe por tudo que é necessário para poder realizar a geração desse bloco. Ok? Então, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Gustavo Almeida. Eu estou na TOTS desde 2014. Entrei como estagiário naquela ocasião. E hoje eu sou analista de testes da equipe de desenvolvimento, a equipe que é responsável pelos módulos de contabilidade e patrimônio da linha RM. Então, hoje nós somos uma equipe aí técnica de 4 pessoas e eu faço parte desse time como analista de testes. E a gente vai falar hoje sobre o que é o bloco K, né? A obrigatoriedade, a consolidação da demonstração para a gente poder enviar. Vamos falar das eliminações, como que a gente faz isso no sistema. E todos os cadastros necessários que a gente precisa no RM para poder conseguir entregar uma escrituração dessa maneira, com este bloco. E aí, no final, a gente vai passar pelo sistema mesmo, fazendo a geração, o que vai sair um pouco aí da teoria, do que eu vou falar aqui a princípio. E aí a gente vai fazer a geração e observar os registros sendo gerados diretamente no sistema. Então, o nosso objetivo é capacitar os usuários, né, para gerar a ECD, a escrituração contábil digital, o SPED contábil, né, atendendo as empresas que entregam informações consolidadas. Então, o que é o bloco K, né? Igual eu disse anteriormente, era um bloco que era facultativo em 2016 e a partir do ano calendário 2017 ele passou a ser obrigatório. E o que ele representa, né? Ele representa aquelas empresas que detêm informações, detêm valor econômico em outras empresas, que é holding, que controla. Então, caso uma empresa controle outra, seja holding, o bloco K precisa ser apresentado. Ele é o bloco que vai enviar a informação consolidada, a informação contábil, somando e eliminando valores entre essas empresas que fazem parte do grupo. Ok? Se tiverem dúvida, pessoal, conforme eu falei, vocês podem ir mandando aí no chat. Então, né, quem que está obrigado a gerar este bloco, visto que o sistema não gera ele de forma obrigatória, né, facultativo. E aí é até mesmo uma questão legal, quem deve preencher esse bloco são as empresas controladoras obrigadas a apresentar informações contábeis consolidadas. Isso daí são até informações legais, né, de acordo com a Lei 6.404 de 1976. Então, empresas que controlam, que já têm a obrigatoriedade de publicar demonstrações consolidadas, elas têm que hoje gerar o bloco K. Na realidade, desde 2017, para essas empresas, a obrigatoriedade de gerar esse bloco na SCD. O que indica lá no arquivo da SCD que se trata de uma escrituração que está enviando informações consolidadas? No primeiro registro, que é o registro 000, o campo 20, ele é S ou N, que representa sim ou não. Então, eu vou mostrar um pouco mais para frente no RM
o que vai determinar se vai ser sim ou não e gerar os registros de bloco K. Mas a partir do momento que esse registro é preenchido com S, o próprio validador da Receita Federal vai esperar os arquivos que se iniciam com a letra K pelo arquivo. Então, se houver um S aqui nesse registro, que está dizendo que esse arquivo se refere a uma escrituração consolidada, não for gerado os arquivos K, vai haver um erro e o usuário precisa corrigir. Então, o RM já trata isso, se é sim ou não, e se sim, tem algumas informações que a gente precisa na base, que eu vou falar posteriormente, para poder gerar os registros K. São vários. Então, aí, o que é, né, uma consolidação das demonstrações? Conforme eu disse, quando uma empresa ela participa em outra, e aí existem critérios para ela ser ou coligada ou controlada, critérios legais mesmo, ela passa a ter uma parte aí que ela é responsável por aquela outra empresa, a sua controlada. Então, por exemplo, se uma empresa detém aí um capital de 50% de uma outra empresa ou de qualquer outro percentual, ela tem uma certa participação ali. Então, os resultados dessa empresa, essa empresa é responsável por isso. Então, se essa empresa que é controlada apura um lucro, apura um prejuízo, a controladora tem parte nisso, seja o saldo disso daí credor, devedor, lucro ou prejuízo. Então, há uma necessidade de a controladora elaborar uma demonstração contábil que some os seus valores com os valores de suas controladas, de acordo com o seu percentual, é claro. Então, se uma controlada, no exemplo que eu citei, se uma controladora detém 50% do capital próprio de uma outra entidade, ela precisa consolidar as informações, exibindo uma demonstração consolidada que apure, que some, que aglutine ali esse percentual das informações da controlada. Em contrapartida, essas empresas de mesmo grupo podem ter operações entre si. Uma pode vender para outra, uma pode comprar da outra. E aí quando a gente for consolidar as informações, consolidar as demonstrações, se a gente não eliminar esses valores que são entre vendas de uma empresa para outra, a gente, na realidade, vai estar apurando aí, evidenciando umas informações que estão incoerentes, né? Pois a gente vai estar somando a informação duas vezes, visto que aquela compra, aquela movimentação ainda se encontra dentro do mesmo grupo. Então, por exemplo, se A participa em B, uma empresa A participa na empresa B, e aí a empresa B vende algum ativo para a empresa A. Quando for haver a elaboração da demonstração consolidada, a conta de ativo da empresa A mais da empresa B vão se somar. E aí eu vou estar somando um lucro que a empresa A, que a empresa B teve, porque ela vendeu, vou agregar isso à empresa A e depois vou somar o próprio ativo que foi comprado. E isso não pode acontecer, porque o lucro não foi realizado, né? Ele ainda está dentro do lucro. Então a gente precisa fazer eliminações, que é retirar esse valor da demonstração. Se houve uma compra ou uma venda dentro do mesmo grupo, e aqui é o caso inverso, né? Uma operação de baixo para cima, ou de cima para baixo, que aí A vende para B, ou empresa B vende para a gente tem que consolidar a demonstração e tirar esse valor que houve de venda. Isso também vai acontecer com a conta de investimento, para que isso não se some e gere aí uma ambiguidade, visto que vai aumentar um valor na consolidação que representa a empresa A e também que representa a empresa B. Ou seja, eu estou apurando um lucro,
vou somar com o meu próprio lucro de uma mercadoria, de um ativo que ainda está dentro da minha demonstração. Então, nesse caso, as eliminações são necessárias quando há operações entre empresas do mesmo grupo. Então, vamos lá, recapitulando, né? O bloco K se refere aos conglomerados econômicos, quando uma empresa detém participação em outra e consolida informações. E aí, para ela consolidar informações, ela basicamente, né, de forma superficial, ela soma o seu patrimônio com o patrimônio de quem ela controla, no seu devido percentual. E aí, caso essas empresas, em determinado período, tenha operações entre si, essas operações não podem ser reconhecidas. Então, a gente precisa eliminar. E aí, no RM, junto com o cadastro das contas, onde a gente apura quem são as contas consolidadas, a gente tem um espaço para poder informar o sistema que houve operações entre empresas e que isso será eliminado. Ok? Então, aqui é só um exemplo, né? Um exemplo de consolidação, aqui a gente tem o balanço patrimonial com ativo e passivo de uma empresa que controla outra em 100%. Então, a gente tem aqui no balanço da controladora um investimento de R$ 200.000 que se refere à sua controlada. Se a gente observar, esses R$ 200.000 se refere ao patrimônio próprio total da controladora. Então, aqui é um balanço patrimonial separado da controladora e aqui um da controlada. Só a nível de exemplo, tá? Para a gente poder entender e seguir. E aí, houve uma operação onde a controladora vendeu determinado produto para a controlada no valor de R$ 25.321. O que acontece? A gente vai gerar aí, no caso aqui a compra foi a prazo, né? Então a gente gera aí uma eliminação para poder zerar essa movimentação. Então a gente vai ter uma eliminação aqui do valor que foi vendido, e em contrapartida, na controladora, a gente precisa também zerar esse valor que ela teria aí a pagar. É a situação que eu disse anteriormente. A gente não pode somar, no caso aqui a gente não está mostrando resultado referente a receitas, mas a gente não pode somar isso duas vezes, isso entrando no ativo de uma empresa e também somando no seu próprio resultado, entrando como receita. Então, aqui no exemplo, né, a gente zerou, a gente fez a eliminação, vou mostrar como que a gente faz a eliminação no RM. Também houve aqui a eliminação do investimento. E aí, né, a gente saiu um pouquinho da teoria do que é a consolidação, como que funciona, o que é a eliminação. E aí a gente vai falar o que a gente precisa no RM, no TOTS Gestão Contábil, para a gente conseguir gerar o bloco K dentro da SCD. Então, aqui está elencado basicamente todos os cadastros que a gente precisa fazer para conseguir gerar esse registro. Então, a gente precisa informar no sistema quem são as controladas. Então, vamos lá. Supomos que no TOTS Gestão Contábil há 5 coligadas. A gente sabe que o conceito aí de coligadas e controladas são conceitos diferentes. Só que, como o RM trabalha com coligadas, foi uma forma um pouco menos complexa que nós entendemos que o desenvolvimento deveria ser feito. Então, a gente está considerando as coligadas do sistema como controladas, ok? Então, vamos supor que nós temos 5 controladas, de números 1 a 5 mesmo, que são as coligadas que estão cadastradas no sistema. E a coligada 1 é a controladora. Então, é necessário que o usuário acesse a coligada 1
E aí, lá dentro de obrigações acessórias, vai haver esse cadastro referente a bloco K, e um dos itens vai ser controladas. Lá ele vai informar quem são dessas 5 empresas que têm cadastradas aí no RM, quem delas são controladas, dessa controladora que está no contexto, que no caso é a 1, e quais que são os percentuais de participação e consolidação, percentuais aí que são a Receita solicita no registro. Então, esses percentuais podem ser diferentes. Não necessariamente o quanto eu participo é quanto eu consolido. Então, existe o cadastro controlado, onde o usuário vai entrar lá, através da coligada que ele esteja acessando, que ele vai considerar como controladora, e vai cadastrar suas controladas. Esse cadastro é importante porque quando ele for vincular contas, que ele vai precisar de um plano de contas que vai ser o plano de contas consolidador, somente as empresas que forem cadastradas como controladas vão ter acesso a esse plano de contas. Então, é algo que tem que ser cadastrado com bastante atenção. Então, passamos aqui, então, do cadastro de controladas, a gente precisa, então, definir um plano de contas consolidado. Talvez vocês já até conheçam, porque a gente usou o mesmo cadastro do plano de contas referencial. Lá no RM, no primeiro menuzinho lá de cadastros, a gente tem os cadastros de contas contábeis, os cadastros de contas gerenciais e os cadastros das contas referenciais, que são aquelas contas que a Receita solicita para fazer associação. Olha, eu preciso saber quem são as contas que essa empresa está usando. Então, ela determina um plano de contas referencial, o usuário tem que fazer um de para, né? Falando que determinada conta é conta XYZ. Então, nós usamos este cadastro para o usuário poder cadastrar um plano de contas que a gente chama de plano de contas consolidado. Lá o usuário vai cadastrar a capinha do plano e vai escolher esse plano como plano de contas consolidado. Então, um dos tipos lá, que a gente tem alguns para atender a ECD, a gente vai ter o plano de contas consolidado, e a partir daí o RM vai entender que, opa, na coligada 1 e para as suas controladas, que já foi cadastradas anteriormente, existe um plano de contas consolidado. Então, quando o usuário acessar qualquer uma dessas empresas que forem cadastradas como controladas, ou a própria empresa que cadastrou o plano, esse plano de contas estará visível para que ele possa fazer associações, falando, olha, a minha conta banco, por exemplo, ela está associada com essa conta aqui, que representa a conta banco da coligada 1 e da controlada 2, 3 e 4. Vai fazer associação coligada por coligada, conta por conta. E, a princípio, ele vai ter esse trabalho aí, mas depois que isso já estiver sendo associado, vai ser necessário apenas dar manutenções, caso a criação de uma conta nova, ou alguma coisa do tipo. Então, aí eu já falei do cadastro do plano e acabei falando também do relacionamento das contas consolidadas com as contas contábeis das controladas. Ok. País. Nós definimos lá nos parâmetros do sistema, a gente precisa do código do país, porque essa informação vai no registro K100. Então, a gente leva isso em consideração. Se isso estiver vazio, quando esse registro for gerado e for validado no plano validador, no sistema validador da Receita, que é o PGE, ele vai reclamar que não existe país lá. Então, é interessante que a gente tenha atenção para ver se esse parâmetro está informado. E aí a questão das eliminações, né, que eu também já falei, que não é obrigatório, mas se houve operações entre as empresas, tem que ter aí um valor eliminado. A demonstração tem que eliminar esses valores. Então, tem que fazer as eliminações e precisamos gerar um processo, que ainda não é a geração da ECD, é um processo que vai calcular o saldo consolidado e vai alimentar determinada tabela no sistema. O processo ele vai nas contas contábeis que estão associadas às contas consolidadas, calcula o saldo e imputa no banco de dados. Depois que a gente estiver com esse processo prontinho, rodado,
a gente já consegue informar o plano consolidado que a gente criou e gerar a ECD. Basicamente é isso. A gente precisa desses cadastros aqui para poder gerar a ECD atendendo o bloco K. Caso contrário, a gente não consegue. Existe um outro cadastro que também é facultativo, que não está aqui nessa listinha, que se refere a eventos societários. Ele também está aqui dentro do menuzinho de bloco K, junto com as controladas. E a Receita quer saber apenas se, olha, entre o grupo aí, entre as empresas que estão no grupo, houve algum evento societário, aquisição, fusão, etc. Se sim, tem que fazer esse cadastro também, a nível de informação mesmo para a Receita Federal. Então, né, conforme eu falei lá no início, lá no registro 000, no campo 20, ele vai um sim ou não para falar se, se a escrituração se refere à escrituração consolidada ou não. E o que, que vai definir aquilo? Esse campo aqui, plano de contas consolidado. Quando o usuário estiver gerando a ECD, se ele informa esse plano de contas consolidado aqui, a gente vai interpretar que esse cara precisa ser do tipo consolidado e vai gerar os registros K, caso todo esse cadastro aqui esteja coerente, esteja feito de maneira correta. Caso ele esteja vazio, aí seria uma empresa que não consolida informações e o bloco K não vai ser gerado e ela vai entregar a ECD dela com base no que ela precisa mesmo, não se refere a bloco K. Aqui são as estruturas do registro, né? O bloco K, quando a gente gera a ECD mesmo. K001, abertura do bloco. O K030 se refere ao período da escrituração, né? Então, a gente vai buscar essa informação aqui lá da escrituração contábil. Qual que é o período? A gente está gerando essa escrituração aqui para intervalo de qual período? Então, vai alimentar esse registro aqui. O K100 são as empresas, e aí se faz necessário o cadastro de controlada, né, que eu mostrei aqui. Então, aqui ele vai mostrar a controladora e todas as controladas que foram cadastradas no K100. O K110 ele vai aparecer se houver eventos societários, relação dos eventos, e o K115 vai mostrar quem são as empresas aí que estão fundindo ou sendo adquiridas caso haja algum evento societário. Então, eles meio que são pares aqui, K110 e K115. O K200 ele vai mostrar o plano de conta consolidado, que são aquelas contas que a gente definiu lá dentro do cadastro de contas referenciais, quais são as contas consolidadas. E o K210 vai mostrar quem são as contas que estão vinculadas com as contas consolidadas. Na realidade, a relação dessas contas com as suas determinadas, com as suas respectivas empresas, né? O K300 vai mostrar o saldo. Esse registro aqui, ele depende muito do processo, né? Que eu falei aqui que é importante, esse processo aqui, porque o K300 ele vai ser montado com base na tabela que esse processo aqui imputou dados. Então, a gente gera o processo, imputa dados na tabela, e o K300 vai ser gerado através dele. E o K310 e 315 se referem às eliminações. Caso não haja eliminações, eles não vão estar presentes, né, no arquivo. Caso sim, ele mostra quem que é a empresa detentora da parcela do valor eliminado e quem que é a empresa contraparte. E o K990 aqui seria o encerramento do bloco. Então, aqui eu vou passar, basicamente, por tudo que eu falei, dentro do RM mesmo, ponto por ponto. Vou fechar aqui. Então, pessoal, primeira coisa daquela listinha, né? A gente precisa cadastrar quem são as controladas.
Então, aqui dentro do TOTS Gestão Contábil, Obrigações Acessórias, a gente tem o cadastro de controlados. Então, temos aqui controlada 1, que é a minha coligada, controlada número 1, que é a minha coligada número 1, e aqui o percentual de participação e consolidação. E caso essa coligada, essa controlada também deixe de fazer parte do grupo, ou qualquer outro motivo, saia do grupo, não seja mais necessário o envio de suas informações para o arquivo, existe a possibilidade da gente só inativar ela. Não tem a necessidade da gente sair desfazendo algum vínculo ou apagando dados. A gente vem aqui no próprio cadastro e a gente marca a opção inativa. E aí ela não vai, os saldos dela, ela não vai ser envolvida mais para poder gerar a escrituração. Então aqui eu já tenho uma base preparada, as minhas controladas são a 1 e a 6, e a minha controladora é a minha coligada aqui de número 8, que é a que eu estou acessando no contexto atualmente. Então, feito isso, a gente precisa do plano de contas consolidado, para a gente enviar as informações. Então, esse é o meu plano de contas consolidado, é do tipo aqui, consolidação de saldos. É importante que seja desse tipo, nenhum outro tipo aqui de instituição, responsável, finalidade, é levado em consideração para a gente gerar as informações para o bloco K. E aqui, para ficar até um pouquinho mais fácil, esse daqui é o meu plano de contas consolidado exemplo. Essa descrição aqui são os saldos das contas que estão vinculadas a ele. Eu uso isso para exemplo mesmo, para facilitar quando a gente precisa mostrar, até mesmo em apresentações, e até mesmo para testes. Eu sei que na minha conta consolidada de final 001, eu tenho que ter um saldo de R$ 2.200 a débito, porque a minha controladora tem um saldo de R$ 1.000 para o ano de 2017, no caso, que é o ano da minha escrituração. Uma das minhas controladas tem um saldo de 1.000 também, e outras das minhas controladas tem um saldo de 200. Então, isso aqui facilita para quando eu for gerar o arquivo, eu ver se o saldo dessa conta é o que está totalizando aqui. E aí, as descrições das outras se faz da mesma forma também. Somei, e aqui no caso eu subtraí, né? Porque a conta de uma das controladas teve natureza inversa aí. Então, seria 1.800 menos R$ 585. E por aí vai. Tem aqui ativo e passivo, e tem uma conta aqui que está vinculada a ela. Abrindo aqui o cadastro, eu consigo ver a conta que está vinculada à minha conta consolidada, da coligada 8. Então, existem outras duas contas que também estão vinculadas a essa conta, mas representam a controlada 1 e 6, que é uma controlada que eu não estou acessando no momento. Mas eu já fiz um cadastro prévio, tive que mudar aqui o contexto, fui lá na 1 e na 6 e falei quem que é a conta contábil que se refere àquela determinada conta. Então, o usuário tem que fazer esse trabalho aí manual de acessar a conta e fazer o vínculo. A gente tem algumas automações que podem facilitar a vida do usuário, como, por exemplo, se o usuário tem um plano de contas contábil da controladora, e o plano de contas consolidado dele vai ser o mesmo, ao invés dele gerar as contas, ele já pode vir aqui e gerar esse processo, e a gente pega as contas contábeis deles e gera as contas consolidadas de acordo com esse plano. E ainda mais, a gente pega as próprias contas e já faz a associação. Então, isso ajuda aqueles usuários que vão utilizar o mesmo plano de contas, e a gente consegue fazer esse vínculo também caso esse plano de contas seja global. Então, se as controladas que estão sendo usadas aí têm o mesmo plano de contas, a gente consegue fazer isso daí de forma automática para poupar tempo aí do usuário. Então, vamos lá. Acessar aqui a conta novamente.
a questão da eliminação, né? Nós temos essa conta consolidada aqui, que está associada em 3 contas contábeis, e suponhamos que esse usuário aqui, nesse período aí do ano, 2017, houve operação de alguma empresa com alguma outra empresa. Então, o usuário vai acessar a conta que se refere, né, que vai participar dessa eliminação. Nesse caso aqui, a conta que vai ser detentora da parte eliminada, para a coligada 8, e vai vir aqui e cadastrar a eliminação. Aqui tem um exemplo de uma eliminação no valor de R$ 1.000. E a gente informa aqui também quem que é a conta contrapartida, que é a conta que está participando, que está sendo eliminada também em contrapartida, junto a essa eliminação. E aí uma dica importante, pessoal. A natureza aqui, ela está marcada como credora, mas o algoritmo do próprio validador da receita, ele acabou ficando um pouquinho confuso, mas a gente teve que acompanhar ele para poder fazer a eliminação. Por exemplo, essa minha conta que eu acessei, que tem um saldo aí de R$ 2.200, somando as 3 contas, que é esse saldo aqui, que eu estou passando o mouse em cima, para a gente poder reduzir esse saldo, se a gente pensar de forma contábil aí, logo a gente imagina fazendo um crédito na conta, né? Que o lançamento utilizando essa conta com a natureza inversa iria diminuir este saldo. Entretanto, a Receita ela quer saber daquela parcela que está sendo deduzida, qual a natureza do saldo que vai ser eliminado. Então, se eu quero deduzir aqui desses 2.200, por exemplo, esses R$ 1.000, a natureza tem que ser devedora, porque a parcela que eu falo que eu quero tirar é credora. Se eu colocar credor aqui, eu tenho que somar esses R$ 1.000, totalizando 3.000 aqui no saldo consolidado, para eu poder enviar as informações e o pré-validador da Receita não dá problema. Então, para a gente poder diminuir o saldo de uma conta, a eliminação tem que ser de mesma natureza que a natureza da conta ou a natureza do saldo que se encontra nela. Ok? Vou deixar aqui como devedor esse cadastro. Então, é assim que a gente faz a eliminação, pessoal. A gente informa aqui quem que é a coligada detentora, no caso aqui é a 8, que eu estou acessando. Quem que é a coligada contrapartida é a 1, mas poderia ser a 6 também. E quem que é a contrapartida, a conta contrapartida, que representa aí a eliminação referente à coligada contrapartida. Vou tentar explicar de novo, Tereza. Estou vendo aqui que você disse que não entendeu a natureza. Vamos lá. A minha conta contábil de final 001, ela totaliza um saldo consolidado de R$ 2.200 a débito. Ok? Entretanto, a empresa se envolveu, essa conta aí pode ser qualquer uma, tá? Pode ser uma conta de contas a receber, etc. A descrição que eu coloquei nela aqui são os saldos, para eu poder chegar lá no final e entender qual o valor que está sendo buscado lá. Enfim, houve uma operação empresa com empresa, onde a gente tem que diminuir desses R$ 2.200 um valor de R$ 1.000, que se refere a uma eliminação. Porque, por exemplo, foi uma venda para uma compra de uma empresa do mesmo grupo. Ok? Então, na realidade, essa conta aqui não pode refletir R$ 2.200, que é a conta consolidada. A gente tem o saldo nela aqui de R$ 2.200, temos que incluir uma eliminação e o saldo consolidado dela no final tem que ser de R$ 1.200
a débito, pois a gente eliminou uma operação aí de R$ 1.000, ok? Então, o que que acontece? Lá, se a gente validar lá no pré-validador da Receita, ele quer saber o seguinte quando a gente está cadastrando a eliminação, que é no K310 e no K315. Qual que é a natureza desses R$ 1.000? Credora ou devedora? Então, por exemplo, o saldo dela totalizou 2.200. E aí, o que eu quero tirar, eu quero que diminua desses 2.200 a débito, que é esse cara aqui, eu quero diminuir uma parcela do próprio saldo a débito de R$ 1.000. Seria mais fácil pensar no contrário. Se eu coloco um valor credor aqui nessa conta, eu diminuiria. Mas essa foi a interpretação que a Receita teve. O validador trabalha dessa maneira. A natureza da eliminação tem que ser igual à natureza final do saldo, senão ele vai somar. Então, por exemplo, eu tenho que diminuir aqui esses 2.200. Se a minha natureza dessa eliminação que eu estou cadastrando aqui for credora, o próprio validador da receita vai passar a esperar lá no K300 um saldo final de 3.200, porque ele está entendendo que eu eliminei o valor credor. Pensa como se fosse uma conta redutora de ativo. Se eu elimino ali uma conta de depreciação, automaticamente o meu ativo cresce, né? Porque a conta de depreciação está diminuindo o meu ativo. Então, se eu estou cadastrando aqui uma eliminação de natureza credora, ele está somando. É um entendimento um pouco contrário, né, do que é que a gente pensaria logicamente em contabilidade. Mas a própria foi a Receita que fez dessa forma. Então, a gente teve que adaptar o sistema para trabalhar assim. Então, se eu quero deduzir esse valor aqui final da conta, que é de R$ 2.300, R$ 1.000, a minha natureza tem que ser devedora. E aí, para a contrapartida, vai haver um cadastro de eliminação que a gente faz de forma automática, quando a gente já tem isso daqui, e vai ser justamente o contrário. O saldo dela aqui está dando os mesmos 2.200, porém credor. E aí vai haver uma contrapartida, uma eliminação para ela de natureza contrária, fazendo com que ela também vá para 1.200. E assim a demonstração consolidada, no caso aí o balanço consolidado, vai fechar. Deu para entender, Tereza? Você que ficou na dúvida aí referente à eliminação, que você não entendeu a natureza? Que bom, ótimo. Vamos seguir então. Então, referente à eliminação, é isso, pessoal. É importante que quando a gente está cadastrando, se eu pretendo realmente diminuir, eu tenho que cadastrar uma natureza igual à natureza final do saldo. Nunca peguei uma situação que a eliminação eu fosse um lançamento, sei lá, inverso, para diminuir, por exemplo, um ativo, e aí o que eu vou eliminar é saldo credor, né? E realmente tem que ser o contrário mesmo, para aumentar ativo e passivo. Não sei se isso pode ser a realidade de alguém. Ok, já foi feita a associação das contas. Depois eu volto aí, Renata, nessa sua dúvida. Foi feita, então, a associação, o cadastro do plano de contas consolidado, associamos as contas contábeis e agora nós estamos prontos para preencher, para rodar o processo que vai dar saldo a essas contas aqui. Então, a gente vem dentro do plano paralelo, controladas. Então, cadastramos as controladas, o plano e fizemos a associação. Aí a gente vai rodar esse processo, cálculo do saldo consolidado. E aqui a gente vai escolher
Quem que é o plano de contas paralelo consolidado? No meu caso aqui é o 8. Eu já tenho ele, foi o que eu cadastrei, que eu fiz a minha parametrização toda. E aqui a data final do período da SCD. No meu caso aqui é 2017. E ainda tem a possibilidade do usuário filtrar por filial. A gente teve, foi o cenário de um cliente que ele filtrava essas informações aí por filial, porque determinados valores de determinadas filiais não deveriam ir para a SCD. Então, geramos esse processo aqui, a gente vai alimentar uma tabela, que já está aqui pronta. Isso daqui vai ser levado em consideração para a gente montar o K300. Aqui a gente consegue consultar para ver como que isso ficou. Então, vocês lembram do que eu falei? Eu mudei a minha natureza lá, mas como eu não mudei o processo, olha só, o meu valor final era 2.200, o meu valor eliminado era R$ 1.000 a crédito, e aí ele somou, ao invés de subtrair. Então, agora por último, que eu mudei o cadastro, coloquei ele devedor, se eu rodar o processo aqui de novo, ele vai subtrair. Processo executado, vou só atualizar aqui a tela. Diminuiu. 2.200 menos 1.000, que agora tem uma natureza devedora de eliminação, montou um saldo aqui de 1.200 devedor. Então, agora a minha tabela, as minhas informações já estão prontas para compor o registro K300. E aqui, nesse momento, caso não tenha nenhum evento societário, né, caso haja, tem que ter esse cadastro também, aqui já está pronto para a gente poder gerar o SPED contábil com o bloco K informado. Então, se aqui tiver vazio, ele não vai gerar, a gente precisa colocar aqui o plano de contas consolidado, o TOTO de gestão contábil entender e gerar as informações com o bloco K. Então, aqui, pessoal, conforme a lista de registros que eu mostrei para vocês, que abre o bloco, né, que é o período, estou gerando para 2017, e aqui começa a relação das empresas. K100, quem é a empresa? É a coligada 1, aqui tem o percentual. Nessa, com a 1, houve aqui um evento societário, que se referem a esses códigos aqui, que eu não me lembro se pode ser aquisição ou alguma coisa do tipo.
Então, ele trouxe aqui a data que aconteceu o evento, 15/3, e se foi uma aquisição, uma fusão, a porcentagem disso, 60%. E aqui as outras duas empresas, na qual a 8 é a controladora e a 6 é mais uma controlada. E aí o K200 são as contas, certo? E o K210 são as contas que estão associadas a ela e a qual a empresa pertence. Então, por exemplo, a conta contábil de final 018 é referente à coligada 1, controlada 1. De final 017, a 6 e por aí vai. E aí começa outra conta consolidada aqui, e aqui mostrando toda a associação. Até a gente chegar no K300, que aqui tem o primeiro, que retrata basicamente aquela telinha que a gente viu agora. Com o saldo de 2.200 menos eliminação, tem o valor consolidado. Então tá aqui, 2.200 a débito, menos uma eliminação também a débito de 1.000, chegamos no valor aqui de 1.200. Ok? E aí, 310 e 315 é porque eu tenho eliminação. Os meus demais aqui eu não vou ter eliminações, exceto na conta que foi contrapartida dessa eliminação aqui. Que no caso é essa daqui, 211.001. Então mostra aqui também a eliminação, que está refletindo os mesmos R$ 1.000 envolvendo a conta 1 e a conta 8. O resto não tem eliminação, é zero. E aqui o encerramento do bloco. Acho que é isso, pessoal. Basicamente, o que a gente precisa ter no RM, o que é a consolidação, o que a gente precisa fazer no sistema para conseguir gerar esses registros. Não tem nada além disso que eu mostrei para vocês. Então, agora vocês podem mandar aí, eu vou vir aqui vou olhar aqui no chat, já tenho algumas dúvidas, vou tentar sanar as dúvidas de vocês, mas podem mandar mais aí, caso haja. Renata, estou voltando aqui na sua dúvida, eu não me recordo por onde que eu estava passando, então eu fiquei meio sem um contexto, mas aí você disse que contra ela mesma no PVA, aceita manualmente, acho que teria um contexto naquele momento, né, que eu estava falando. Agora, não sei se você puder fazer a pergunta de novo. Então vamos lá, outra pergunta da própria Renata. É possível fazer a consolidação para plano de contas individuais? Não é global o plano, mas são as mesmas contas. Consegue, Renata. Lá existe uma lista, alguns dos processos que eu mostrei lá no plano de contas, no cadastro. Caso o plano seja o mesmo, as contas sejam exatamente iguais, você consegue replicar do plano, por exemplo, da sua controlada para as demais, entendeu? Então, você pode ter um processo lá que você tem que fazer a associação uma vez, porque uma vez a gente tem que saber quem que são essas contas. Aí você não precisa de fazer para as outras coligadas, você consegue rodar o processo e aí ele já faz o vínculo para você. O Albert até respondeu, né? Outra dúvida da própria Renata. Por que eu não consigo fazer as eliminações da empresa contra ela mesma e pegar aceita normalmente? Fiquei também meio sem entender, Renata. Acho que o Albert pediu um exemplo ali, não sei se você chegou a mandar. As eliminações são necessárias quando ocorrem as operações entre as empresas. A resposta. Por que eu não consigo fazer eliminações da empresa contra ela mesma e PVA aceita manualmente? Desculpa, mas não consegui entender, Renata. Referente ao conceito para lançamento de eliminação, o Albert acabou respondendo aí, tem que ser feito de forma automática atualmente, mas a gente já pensa em deixar isso automático aí, talvez para um
futuro aí, pensando em algum processo que automatize isso. Tereza Silveira, tem algum processo para validar se todas as contas estão inseridas no plano de contas do OCA? Não, Tereza, esse controle aí vai ter que ser seu mesmo. Não tem como a gente saber se alguma conta está ficando para trás. Na realidade, a gente tem até como saber se tem alguma conta ficando para trás, mas pode ser por um motivo dela não participar da consolidação mesmo, alguma coisa do tipo. A gente não tem como saber se ela está ficando para trás por algum erro aí e acabou ficando, esquecemos ela, ou porque ela realmente não deveria ir. Então, a gente não tem. A questão da natureza eu expliquei. Oi, Tá me ouvindo bem aí? sim, Tá, beleza. Só contribuir aí para a Tereza. Se você puder, Tereza, acessar a central colaborativa lá, coloca essa demanda para a gente lá, para a gente analisar. Aí, né, os outros clientes também podem votar e comentar, porque pelo que eu entendi aí, você talvez queria, né, uma verificação se todas as contas contábeis estão associadas ali, né? A gente pode pensar depois num processo, igual o Gustavo falou aí, para há uma relação, né? Não tem como a gente saber se deveria ou não, mas pelo menos para a gente listar, a gente conseguiria, né, dar uma lista lá. E coloca para a gente lá, por favor, que a gente analisa. E é o nosso canal ultimamente que a gente está atuando fortemente, é a Central Colaborativa, tá ok? Por favor. Gustavo, isso aí. Aí, pessoal, não sei se todos estão por dentro, mas a central colaborativa foi uma forma que a TOTS disponibilizou, a princípio até o segmento de back-office, para vocês incluírem sugestões, ideias, coisas que vocês acham que poderiam facilitar o dia a dia de vocês e atualmente o sistema não tem. Então, lá vocês podem incluir essas ideias aí e a gente vai analisar aí com bastante atenção a possibilidade de desenvolver isso ou até mesmo dar um feedback falando por que também não desenvolver, caso seja essa a situação. A Renata perguntou, né? Qual a ordem das coligadas para a eliminação? Um exemplo, Renata, eu vou abrir aqui a nossa página de TDN, que é o Help. Acho que por aqui eu consigo explicar. A gente tem aqui uma situação que a gente está eliminando aqui R$ 1.000, R$ 1.000 do investimento que uma empresa fez em uma controlada, certo? Então, a conta consolidada aqui é investimento. Então, como vai consolidar a informação, eu não vou mostrar que eu tenho esses R$ 1.000 de investimento e depois vou somar com o capital social, R$ 1.000 não, 100 mil, perdão, com o capital social da minha controlada, que é os mesmos 100 mil. Então, eu preciso eliminar. Qual que é a ordem? Qual conta que você vai estar acessando lá dentro do RM? Por exemplo, se você abre a conta investimento para poder cadastrar a eliminação, a conta investimento está sendo a conta detentora. Naquele momento ali do cadastro, você acessou a conta investimentos e vai fazer uma redução aí dos 100 mil dela. Então, a conta que você está acessando é a conta detentora. Então, você precisa entender que, naquele momento, a coligada, a empresa detentora vai ser a conta que você está subtraindo esses 100 mil. Quem tem um investimento aqui no caso? É a controladora. Então, quando você for fazer o cadastro, vamos voltar lá, plano de contas aqui. Vamos supor que essa daqui é a conta de investimentos, tá, Renata? Acabamos de acessar ela e vamos incluir a eliminação. Então, você deu um novo aqui. Então, ele nem pergunta aqui nos campos quem que é a conta detentora. Lá no SPED, no registro, no K115,
ele informa quem que é a conta detentora. Mas como a gente já está acessando aqui, nesse caso aqui no exemplo, é a conta de investimentos, então a conta detentora é a conta investimentos. E quem que é a coligada detentora? É a coligada que é responsável por esse investimento e é onde que vai diminuir aí essa eliminação. Então, a coligada detentora, nesse exemplo aqui, que eu mostrei, no exemplo aqui do help, vai ser a controladora, que lá no meu sistema é a 8. E quem que é a contrapartida? A minha controlada. Seja ela 1, 6, aí vai depender. E aí, quando o K115 for gerado, quando a gente gerar o K300 para a conta que for a contrapartida, ela também vai ser detentora num outro momento. Vou abrir o arquivo aqui de novo. Então, vamos lá. K300. Meu primeiro K300 aqui, da conta de investimentos. Ele já viu que essa conta aqui, a gente cadastrou através dela, né? A gente acessou ela para cadastrar e fazer a eliminação dos R$ 1.000. Então, essa conta aqui é a conta detentora. A empresa detentora da qual o investimento está sendo reduzido é a controladora, que no meu caso é a 8, eu informei ela lá. E a contrapartida é a 211001, que no caso aqui deveria ser uma conta de capital social. Diminuindo lá eu não vou somar o capital social quando eu for consolidar. E ela se refere por controlada 1, certo? Então, nesse momento aqui, nós acessamos lá no sistema de investimentos. Então, para a conta de investimentos, quem é a detentora é a 8. Se eu quisesse cadastrar a eliminação nessa daqui, ó, que é a 211001, a conta detentora seria a 1. E esse registro aqui, ele ia ser montado da mesma forma, que a gente consegue observar isso para poder jogar a perninha inversa. Então, se a gente estivesse acessando lá no sistema essa conta aqui, a detentora tinha que ser a 1, porque a gente estava se referindo a uma parcela que ia ser eliminada no capital social. Como a gente acessou essa, é a 8. E aí a gente segue aqui, né? K300, 300, 300, 300, até chegar nessa conta aqui que participou da eliminação, 211001. Ela aqui, ó. Cadê ela aqui? 211001. Então, o saldo dela aqui é credor, a eliminação foi justamente o inverso. A gente só cadastrou uma eliminação no sistema, mas o sistema já fez automático aqui o 310 e 315 para ela, justamente o inverso, tá vendo? Agora, para a eliminação de natureza inversa, quem é detentor aqui para essa conta, que no meu exemplo que eu mostrei na minha documentação seria o capital social, a detentora agora é a 1, e a contrapartida agora para essa conta aqui é a 8. Ficou claro agora, Renato? Não sei se eu consegui te responder, mas é isso, na ordem das empresas. Renata, sobre o plano de contas não global, o meu não está consolidando os saldos. Se toda aquela parametrização que a gente passou aqui foi feita, Renata, de maneira correta e ainda assim não está consolidando, eu sugiro que você entre em contato com o suporte. Talvez eles consigam te orientar ou identificar alguma coisa que esteja impactando para que os saldos não sejam gerados.
Tereza, eliminação entre a mesma coligada. Na minha empresa tem. Tereza, eu desconheço esse tipo de eliminação entre a mesma coligada. Não consigo imaginar, tipo assim, vocês vendem, compram para vocês mesmos? Não entendi esse cenário, não. Bom levantamento, Tereza. Para verificar os saldos, podemos gerar o balancete consolidado. Sim, além dessa telinha aqui, que é um pouco mais limitada, né, que mostra os saldos das contas, a gente consegue visualizar essas informações aqui com um pouquinho mais de detalhe através do balancete consolidado. Bem lembrado, Tereza, obrigado. A gente tem um relatório aqui, balancete, e tem a opção consolidado. A gente informa quem que é o plano de contas consolidado, a gente consegue trazer essas informações aqui com um pouquinho mais de flexibilidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu consegui responder todo mundo? Ficou claro a questão da ordem das contas, da eliminação? Não? Então, acredito que a gente finalizou. Caso exista ainda alguma dúvida, ou algum comportamento que vocês estão tendo dificuldade, qualquer coisa assim do tipo, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, sugestões de melhoria, de algo que vocês sentem falta, que poderia melhorar o dia a dia de vocês. Conforme o Albert falou, vocês podem deixar na central colaborativa, que a gente vai olhar lá com bastante carinho para tentar melhorar cada vez mais as nossas soluções. Muito obrigado pela atenção de vocês durante esse tempo e espero que tenha ajudado vocês aí, que tenha sanado todas as dúvidas. Até mais, pessoal.